Fala galera do YouTube, mais uma sexta-feira, isso quer dizer mais um conteúdo de VBA aqui na área para vocês. Hoje a gente vai basicamente aprender como que a gente usa as fórmulas do Excel dentro do VBA. Para ser mais preciso, a gente vai ver uma das fórmulas, que é uma das principais, que é a fórmula PROC-V. Então a gente vai aprender a fazer um PROC-V dentro do VBA, dentro das macros, beleza? Então, basicamente, não esquece de, antes do vídeo, baixar o arquivo aqui embaixo, tranquilo? E antes de a gente começar, não esquece de deixar o seu like se você acompanha o nosso conteúdo, que cada vez que você deixar o seu like, o YouTube recomenda para mais pessoas, que a gente consegue ajudar cada vez mais gente com o nosso conteúdo, beleza? E se ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e aí vai ter um sininho para você apertar, que aí sempre que tiver conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI, você vai ser notificado, você vai ter muito conteúdo de qualidade e gratuito, beleza? E para fechar, se você acompanha o nosso conteúdo, não esquece de deixar aqui embaixo seu comentário falando o que você quer aprender sobre VBA, ou então mais algum tema que você quer aprender que a gente vai ler nos comentários e vai gravando para vocês, beleza? Então vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente eu tenho uma planilha de vendas e eu tenho lá, na coluna B, o código, a data da venda daquele produto, quem foi o funcionário que vendeu e a quantidade de venda, beleza? O volume vendido em reais. Agora, basicamente eu quero um resuminho que na célula G3 eu posso escolher algum código, beleza? E logo do lado, na célula H3, ele vai me retornar qual foi o valor de vendas daquele código. Então, ó, escolhi aqui o código E543, etc e tal. Eu quero que aqui do lado apareça o valor de vendas desse código. E aí, se eu chegar aqui na lista e trocar, eu quero executar meu código, que ele vai pegar e vai trazer o valor de vendas aqui do lado, tranquilo? Então, vamos basicamente aprender como é que a gente faz essa busca, esse PROC-V, a partir do VBA. Então, nosso primeiro passo aqui é o seguinte, a gente vai ter que abrir um ambiente de VBA, um ambiente para a gente escrever o código, que a gente vai começar a escrever do zero. Então, para a gente abrir um ambiente de VBA, tem um atalho, e esse atalho é o Alt F11. Se você apertar no seu computador o Alt F11, ele vai abrir essa janela aqui para você. Se o atalho Alt F11 não funcionar, experimenta Alt Fn junto com F11, tudo bem? Alguns computadores precisam apertar o Fn junto. Então, Alt F11 ou Alt Fn F11. Então, vamos lá. Basicamente, nessa janela aqui, o que eu quero fazer é o seguinte. Essa janela é a janela do VBA, para eu inserir os meus códigos, só que, por enquanto, repara que ela está cinza, eu não consigo chegar aqui e escrever nada. Então, o que eu preciso primeiro fazer é inserir aqui um ambiente de código, para eu poder escrever os meus códigos. E aí, onde que eu faço, como que eu faço para inserir uma janela em branco para conseguir colocar os meus códigos? Aqui em cima, tá vendo que tem esse botão de inserir? Você clica lá em cima em inserir e vai ter a opção de módulo. O módulo, se eu clicar aqui, é justamente essa janelinha em branco que está aqui em cima de mim, que ele vai basicamente abrir para eu poder escrever os códigos em VBA para serem executados. Tranquilo? Então vamos lá. Sempre que eu for começar um código no VBA, ele começa com sub, de subrotina, e logo depois eu vou colocar um nome qualquer. E aí, como a gente está tratando de buscar códigos e tal, só vamos colocar um nome para ficar intuitivo. Então eu vou colocar aqui subbusca códigos, busca, underline códigos, tranquilo? Nesse nome da macro, nesse nome da sub, pode ter qualquer nome, só não pode ter espaço, nem acento, nada do tipo, beleza? Só texto corrido assim. Então, sub, busca, underline códigos, e se você apertar o Enter, repara o seguinte, o que ele faz? Ele já abre e fecha o parênteses para você, que é como termina a primeira linha, ele já fecha aqui para você embaixo com end sub. Então, qualquer código no VBA começa com sub e um nome qualquer, e termina com end sub. Então, basicamente, qualquer coisa que tiver entre o sub e o end sub vão ser os comandos que ele vai executar de cima para baixo, tranquilo? E aí, só para questões de organização, o que a gente faz aqui é pular umas linhas, beleza? Apertar o Enter algumas vezes, só para exibir um espaço para a gente poder escrever os nossos códigos aqui dentro. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é, eu quero escrever um código em VBA que busque para mim o valor de vendas do código que eu escolhi. Então, é o seguinte, nessa célula aqui, H3, beleza? Essa célula que eu vou pintar aqui de amarelo, tranquilo? Pintei de amarelo. H3, eu quero que ele pegue o valor de vendas da célula G3, ou seja, eu quero que ele busque nessa minha tabela gigante qual que é o valor de vendas desse código aqui que eu selecionei na minha célula G3. Então, vamos lá. Qual é a fórmula que faz essa busca para mim dentro do Excel? Qual é a fórmula que busca informação dentro de uma tabela? No caso, vai ser a fórmula PROC-V. E aí, se você não usou o PROC-V nunca na vida, não tem problema nenhum, eu vou explicar aqui como é que ela funciona passo a passo. Mas, se você já viu a fórmula PROC-V, você sabe que ela procura um código aqui na vertical e vai retornar depois para mim qual é o valor de vendas daquele código. Tranquilo? Então, vamos fazer justamente isso agora. Eu vou voltar lá para o VBA, naquele meu atalho Alt F11, e aí, a primeira coisa que eu tenho que pensar, antes de falar qual é a fórmula que eu quero usar, se é PROC-V ou se é qualquer uma outra, eu tenho que falar para ele em qual célula eu quero escrever o resultado dessa fórmula. E pensa comigo, no Excel, como é que a gente faz para usar uma fórmula? Chega aqui, por exemplo, na célula H3, escreve lá, igual a PROC-V, e dá o Tab para ele abrir a fórmula aqui para gente. E aí vou dar um ESC aqui só para fechar.
Só que no VBA, como que eu falo para ele que eu quero colocar a resposta da minha fórmula dentro dessa célula aqui, da célula H3? Basicamente aqui dentro do VBA, lembra de voltar lá com o atalho Alt F11, e aí aqui dentro do VBA, para falar para ele que eu quero colocar a resposta na célula H3, você vai escrever assim, ó, range, e aí entre parênteses e entre aspas, você vai falar qual é a célula onde você quer escrever o resultado. No caso, eu quero colocar o resultado na célula H3, então eu vou escrever aqui H3, pronto. Fechei as aspas e fechei parênteses. Então, a partir de agora, qualquer coisa que eu for fazer, ele vai escrever dentro dessa célula H3. Se eu for escrever um número, ele vai escrever na célula H3. Se eu escrever um texto, ele vai escrever na célula H3. Se eu fizer uma fórmula, ele vai colocar o resultado dela na célula H3. E como que eu faço para continuar esse meu código? É só colocar o sinal de igual, que aí qualquer coisa que eu escrever depois do sinal de igual, ele vai colocar essa resposta dentro dessa célula H3. E aí agora que vem o pulo do gato, porque basicamente o que a gente quer fazer é inserir um código em VBA que me permite usar as fórmulas do Excel. E aí, as fórmulas do Excel são qualquer fórmula que você quer usar. PROC-V, CONT-C, soma, média, qualquer fórmula que você quiser usar do Excel, você pode usar ela dentro do VBA. Só tem um pequeno detalhezinho, um pequeno segredinho que você tem que usar, que é o seguinte. Não adianta você chegar aqui, quero usar uma fórmula, por exemplo, soma. Não adianta você chegar aqui e colocar soma em inglês e abrir o parênteses, porque não vai funcionar. Você tem que colocar um pequeno códigozinho antes, que é o código chamado Worksheet Function, beleza? Esse Worksheet Function aqui, esse nomezinho meio feio, basicamente só está falando para o VBA o seguinte, ó, VBA, eu estou avisando para você que eu quero usar uma das fórmulas que existem no Excel e eu quero usar ela aqui dentro do VBA. Então, a partir do momento que você coloca aqui Worksheet Function e insere o ponto, ele abre para você uma lista com praticamente todas as fórmulas que existem no Excel. Então, Alan, eu quero usar a fórmula soma dentro do VBA, não tem problema. Worksheet Function, ponto, sum, porque o VBA é em inglês. Alan, quero fazer um PROC-V, coloca lá, PROC-V em inglês, VLOOKUP, vai aparecer ali. Alan, quero fazer um CONT-C, vai aparecer lá, coloca COUNT-IF que vai aparecer, tranquilo? Então, basicamente, qualquer fórmula, praticamente, que você quiser usar do Excel dentro do VBA, vai aparecer aqui nessa sua listinha. E o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, eu quero usar a fórmula PROC-V para buscar o código e retornar o valor de vendas aqui para mim. Então, PROC-V em inglês vai ser o VLOOKUP. Então, coloca VLOOKUP, dá o tab, e aí vamos abrir o parênteses para começar a preencher as informações. Agora, só tem um pequeno detalhe, quando a gente abre uma fórmula do Excel aqui dentro do VBA, ele dá uma ajudinha aqui pra gente, só que ele não coloca pra gente que nem aparece lá no Excel. Lembra que lá no Excel, quando eu coloco, por exemplo, ó, igual PROC-V, e aí aqui embaixo ele mostra pra mim quais são os argumentos? Valor procurado, matriz tabela, tudo isso aparece aqui pra mim. Só que se eu voltar lá pro VBA, repara, se eu abrir o parênteses, ele não mostra quais são os nomes dos argumentos. Ele mostra só argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4. Então a única desvantagem, digamos assim, é que você precisa mais ou menos ou saber de cor quais são os argumentos, ou voltar aqui no Excel e ir dando uma conferida. Então, ó, vou colocar lá PROC-V, e aí vou dar o tab para ele abrir para mim a fórmula e eu lembrar quais são os argumentos que eu tenho que preencher. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que colocar para o PROC-V funcionar. Meu objetivo é, eu quero que ele pegue o valor que está da célula G3 e retorne para mim o valor de vendas daquele código. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é qual é o meu valor procurado. Ou seja, de quem eu estou buscando uma informação. Eu estou buscando uma informação do código que está na célula G3, beleza? Então, deixa eu voltar aqui no VBA. E aqui a primeira coisa que eu vou falar é valor procurado, que é de quem eu estou buscando informação, que é do código que está na célula G3. E como que eu falo para ele buscar pela informação que está na célula G3? A gente já sabe fazer menção a uma célula aqui pelo VBA. Só colocar aqui range, entre parênteses, entre aspas, o nome da célula. Se eu quero que ele busque pela célula G3, que é o código, vou colocar aqui range G3. Pronto. Fechei aspas, fechei parênteses. Então já preenchi a primeira coisa, que era o valor procurado, que é de quem eu estou buscando alguma informação. Beleza. Agora você aperta a vírgula. Depois da vírgula, a gente vai preencher o segundo argumento do PROC-V, que é a matriz tabela. O que é a matriz tabela? A matriz tabela vai ser basicamente a tabela onde vão conter as minhas informações. Só que só tem dois pequenos detalhes que a gente tem que atender nessa matriz tabela, que é o seguinte. Quando eu for selecionar essa tabela, tem que atender a dois critérios. O primeiro critério é a primeira coluna dessa tabela que eu for selecionar, tem que ter obrigatoriamente quem eu estou procurando, que é o código, tudo bem? Então, se eu estou procurando pelo código, obrigatoriamente eu tenho que começar essa minha matriz tabela dentro da coluna B. Não posso começar da coluna C em diante. Não posso começar da coluna D em diante. Não posso começar da coluna A, que está aqui escondida, em diante. Tem que começar obrigatoriamente da coluna B, que é onde ele vai começar procurando informações. Então, vou ter que selecionar da coluna B em diante essa minha tabela, tudo bem? Então, primeira regra é
a minha matriz tabela vai ter que começar na coluna onde tem o valor procurado. No caso, na coluna B, que é onde tem os códigos, beleza? Agora, a segunda regra da matriz tabela é o seguinte, basicamente eu vou ter que falar para ele, dentro dessa minha tabela, também qual é o resultado que eu quero como resposta no final. E aí pensa comigo, o que eu quero do código? Eu quero o valor de vendas dele. Então não basta só selecionar o código e a data, por exemplo. Tem que selecionar do código até pelo menos a venda. Por que até pelo menos a venda? Porque no final das contas, o que me interessa é qual foi o valor de vendas do código que eu estou procurando. Então, a coluna E, que tem o valor de vendas, obrigatoriamente tem que estar dentro dessa matriz tabela. Ah, Alon, posso fazer uma matriz tabela maior? Posso começar na coluna B e terminar na coluna F? Pode, não tem problema nenhum. Você está atendendo as duas regras. A primeira coluna da sua tabela tem a informação que você está procurando, que é o código, e a informação que você quer como resultado no final, que é o valor de vendas, está dentro aqui da nossa matriz tabela. Então, perfeito. Mas a gente pode colocar aqui a nossa matriz tabela assim, ó, começando na célula B2, que é onde começa aqui o cabeçalho, e vai até a célula E19, que é onde termina aqui a minha tabela, tudo bem? Então, dá B2 até a E19. Então, vamos lá. Basicamente, essa minha matriz tabela, que vai da B2 até a E19, como que eu vou fazer referência a ela? Basicamente, eu vou colocar aqui o range também, só que agora, ao invés de colocar aqui, entre aspas, só B2 ou só E19, eu quero colocar um intervalo de células. E aí, como é que eu faço para colocar o intervalo de células, que vai da B2 até a E19? O até, o Excel chama como 2 pontos. Então, se eu colocar aqui B2, 2 pontos, E19, ele já entende que eu quero pegar todo o intervalo dentre essas células, B2 até a E19, que foi exatamente o que a gente selecionou aqui dentro do nosso Excel, beleza? Então, vou voltar aqui no nosso VBA, no atalhozinho que você já conhece, que é o Alt F11, e beleza, já falei para ele qual é o intervalo, então fecho aspas e fecho os parênteses. Então, já falei para ele as duas primeiras coisas do PROC-V, que é o valor procurado, de quem eu estou buscando informação, depois a matriz tabela, que é onde que ele vai buscar o resultado que eu quero. Vírgula. Agora, a terceira informação que eu tenho que passar aqui para o PROC-V é o seguinte, é o que ele chama de número índice de coluna. O que é esse tal número índice de coluna? É basicamente o seguinte, ó, tá vendo aqui a tabela que a gente selecionou, a matriz tabela, que começa na coluna B e vai até a coluna E? Quantas colunas ao todo a gente selecionou? Eu selecionei 1, 2, 3, 4. Então, coluna B, C, D e E. Eu selecionei ao todo 4 colunas dentro da minha matriz tabela. Então, agora, a penúltima coisa que o PROC-V me pede é o seguinte, dessas 4 colunas que eu selecionei, qual das 4 tem a informação que eu vou querer como resposta? Eu quero o código, que é a primeira coluna, ou eu quero a data da venda, que é a segunda coluna, ou eu quero o funcionário que fez a venda, que é a terceira, ou eu quero o valor de vendas, que é a quarta coluna. Eu quero, no final das contas, o valor de vendas. Então, vou basicamente colocar aqui o número 4, que é a quarta coluna dessa matriz tabela, que tem a informação que eu quero como resposta, que é o valor de vendas. Então, voltando aqui no VBA, vou escrever o número 4, que é basicamente falando para ele que eu quero a informação que está na quarta coluna. Vírgula. Agora só tem uma última informação que a gente vai ter que preencher aqui dentro do PROC-V, que é o seguinte. Agora eu tenho que preencher aqui no final do PROC-V ou um 0 ou um 1. E aí, que diferença faz eu colocar 0 ou colocar 1? A diferença é a seguinte, ele basicamente me pergunta o seguinte, esse código que você está pedindo para eu buscar na sua tabela, esse código aqui que está na célula G3, você quer que eu busque exatamente por esse código, do jeito que está escrito aqui, B342D e assim por diante, ou será que você aceita alguma aproximação? Se eu encontrar algum código meio parecido, será que eu posso retornar ele, ao invés de retornar esse exatamente código? Não, eu quero basicamente pedir para ele procurar o código que está escrito na célula G3 exatamente do jeito que está escrito. Eu não quero que ele pegue nenhum código parecido, eu quero que ele pegue exatamente esse código. Então, se eu não aceito aproximações, se eu quero que ele procure o código exatamente do jeito que está escrito, eu vou colocar o 0 que eu estou falando para ele procurar de forma exata. Se eu colocasse o número 1, quer dizer o seguinte, falei para ele, ó, para que ver, eu quero que você pesquise esse código, mas se você achar algum código parecido, eu estou tranquilo com isso. Mas você nunca vai colocar 1, beleza? De forma geral, você sempre vai colocar o 0 aqui no final do para que ver para ele procurar de forma exata. Então, falei para ele aqui o seguinte até agora, falei, ó, eu quero na célula H3 colocar alguma informação. Que informação é essa? Eu quero fazer um PROC-V para procurar o meu código lá naquela matriz tabela que vai da B2 até a E19. E logo depois eu falei para ele o seguinte, dessas 4 tabelas, dessas 4 colunas que eu selecionei, eu quero a quarta, que é o valor de vendas, e no final eu falei para ele que ele vai procurar de forma exata, ou seja, ele não vai aceitar aproximações, ele só vai retornar o valor de venda se ele encontrar o código exatamente do jeito que está escrito. Beleza, e vamos lá, como é que eu faço para executar esse código e ele retornar para mim o valor de vendas? Vou clicar aqui em cima no Play. E repara, quando eu clicar aqui nesse Play e eu minimizar essa janela,
automaticamente ele retornou para a gente o valor de vendas daquele código, tranquilo? E aí se eu quiser mudar o código aqui, basicamente, e quiser executar de novo para ele encontrar o valor de vendas desse novo código, a princípio, uma maneira mais trabalhosa de fazer seria voltar aqui dentro do nosso VBA e rodar mais uma vez. Eu voltar aqui e dar um play, que ele vai executar mais uma vez e procurar o valor de vendas. Só que a gente não quer fazer isso de uma forma tão trabalhosa. A gente tem que voltar no VBA e fazer isso aqui de novo para ele rodar. Eu quero colocar um botão e esse botão vai basicamente executar esse comando para mim, para ele encontrar o valor de vendas do código. E como é que eu faço para inserir um botão aqui dentro do Excel que vai executar meu código em VBA? A gente vai primeiro aqui na guia inserir, e aí aqui na guia inserir, você vai em ilustrações e vai ter formas, beleza? E não necessariamente na sua versão do Excel vai estar exatamente assim, mas em algum lugar da sua guia inserir, você vai ter essa opção aqui de formas, que é um quadrado, um losango e uma bola, tranquilo? Então você procura essa opção de formas, e aí você vem aqui, pesquisa, por exemplo, ou alguma forma que você quiser, por exemplo, uma carinha feliz, um coraçãozinho, um raio, qualquer coisa do tipo, ou vou colocar um mais bonitinho, que é um retângulo mais de cantos arredondados, só para ficar com mais cara de botão. Então, ó, cliquei aqui nesse retângulo de cantos arredondados, e aí tá vendo que o mouse fica essa cruz preta? Quando ficar essa cruz preta, você basicamente pode clicar aqui e dimensionar. Puxa na diagonal, que ele vai dar uma dimensionada aqui nesse cara. Beleza. Só que agora, o que a gente quer fazer é o seguinte, eu quero pegar essa figura, esse retângulo que eu coloquei, e primeiro, antes de mais nada, eu quero dar uma formatada nele. Então, primeiro eu quero chegar e escrever nele, por exemplo, encontrar código, encontrar vendas. Então, eu vou colocar aqui, buscar vendas. Escrever aqui. Tá, como que eu faço agora para dar uma formatada nesse texto? Basicamente, eu vou selecionar ele. Então, selecionei. Vou lá na guiazinha, página inicial, e primeiro eu vou alinhar ele. Tá vendo que ele está muito para o cantinho aqui superior esquerdo? Eu quero colocar ele no meio, beleza? Coloquei ele aqui no meio e vou colocar ele também alinhado no centro para não ficar meio deslocado ali. Show! E o que eu posso querer fazer com ele é, se eu quiser pintar a cor da letra, posso querer pintar aqui, mas enfim, vou deixar da forma que está aqui agora. Agora, se eu quiser dar uma formatada no botão em si e não só no texto, aqui em cima, ó, quando eu clicar no botão, vai aparecer uma guia nova chamada Formatar. E aí essa guia nova chamada Formatar vai ter algumas opções de formatação desse cara. Vai ter o preenchimento, que é a cor que está no fundo, vou poder colocar um efeito, uma sombra, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui no preenchimento da forma, eu vou colocar, por exemplo, uma cor meio preta, só para ficar com uma cor mais visual. E aí agora, vamos colocar um efeitozinho, só para não ficar com mais cara de figurinha, vamos deixar com mais cara de botão mesmo, com algum relevo, alguma sombra, alguma coisa assim. Então, clicando aqui em efeitos de forma, a gente vai ter N opções de formatação. Ah, sombra, reflexo, brilho e tal. Só que para não ficar perdendo muito tempo e já ter algumas opções prontas pra gente, geralmente a gente vem nessas opções de pré-definição e aí vai ter aqui, ó, essa segunda opção de pré-definição, que é a pré-definição 2, ó. Se você clicar aqui, ela já é mais utilizada. Então aqui já vai ter mais um relevo, um 3D, já vai ficar com mais cara de botão e menos cara de figurinha. Só que o meu objetivo é o seguinte, quando eu clicar aqui dentro desse botão, eu quero que ele execute meu código para poder buscar o valor de vendas daquele código. Só que quando eu clico nesse botão, por enquanto não acontece nada. Então o que eu quero falar para o VBA é o seguinte, ó, eu quero falar, quando eu clicar nesse botão, ele tem que executar aquele comando que eu criei, beleza? Aquele comando que a gente acabou de escrever no VBA. Então como é que eu faço para pegar esse botão e colocar aquela macro, colocar aquele código dentro dele? A gente vai clicar aqui com o botão direito, e aí vai ter a opção aqui, ó, quando eu clicar com o botão direito, em atribuir macro. E aqui em atribuir macro, o que ele faz é o seguinte, ele abre para mim uma janela e ele lista todos os códigos em VBA que eu escrevi. No caso, eu só escrevi um código, que é esse código chamado busca códigos. Então, quando eu clicar aqui em busca códigos e der OK, automaticamente esse botão já virou um botão para executar aquele comando que eu criei. Agora, o último detalhe que falta é, se eu clicar aqui não acontece nada, só falta clicar fora, que agora quando eu passar o mouse, ele já vai virar um botão de novo. Então, ó, cliquei aqui e automaticamente ele vai buscar o valor de vendas daquele código pra gente. Se eu chegar aqui e alterar o código, só clicar nesse botão que ele automaticamente já vai buscar pra gente, beleza? Então, obviamente, dá para fazer o PROC-V direto pelo Excel, só que aqui o nosso objetivo é o seguinte, basicamente, muitas vezes a gente tem que escrever um código em VBA e ao longo daquele código a gente precisa fazer alguma fórmula do Excel. Ah, dentro do meu código em VBA, quero fazer um PROC-V, quero fazer uma soma, quero fazer um Cont+C. E aí, quando você se deparar com esse problema de no meio do seu código em VBA, você precisar escrever alguma fórmula do Excel, você precisa saber exatamente como que você faz isso, tranquilo? Então agora você já aprendeu a fazer um PROC-V dentro do VBA ou então qualquer outra fórmula. Se você quiser fazer um Cont+C, uma soma, uma média, qualquer fórmula do Excel você vai basicamente conseguir usar usando esse worksheet function aqui, tudo bem? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal para receber sempre conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo que você faz parte da nossa comunidade, dos 12%, que são as pessoas que começam a assistir o vídeo e chegam até o final, que são só 12%. Então, se você faz parte,
comenta aqui embaixo, hashtag #SomosTodos12%, que vocês são a galera que fica com a gente até o final do conteúdo, e comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender sobre VBA, que a gente sempre olha os comentários de quem fica até o final e vai pegando os conteúdos que vocês sugerem e vai gravando para vocês, tranquilo? E aí, para fechar, e você ter mais conteúdo ainda para assistir, eu deixei aqui em cima, primeiro, um mini curso básico de VBA, para você poder sair do zero e já construir uma mini ferramenta aqui dentro do VBA, e deixei também um outro vídeo sobre essa função que eu utilizei, que é o Worksheet Function, para você aprender a usar ainda mais fórmulas do Excel dentro do VBA e ficar fera nessa ferramenta, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.